Olá! Que alegria ter você aqui para embarcarmos juntos em uma jornada fascinante. Hoje, vamos abrir as páginas de um livro cheio de ação, drama, milagres e lições poderosas. O segundo livro dos Reis. Imagine uma grande biblioteca, a Bíblia. Bem no coração do Antigo Testamento, depois de 1 Reis, encontramos esta continuação épica. Ele não é apenas um livro de história, é um espelho que reflete as consequências de nossas escolhas, mostrando o destino de reis, rainhas e de duas nações inteiras. É uma narrativa que nos transporta para um tempo de profetas corajosos e reinos em conflito, oferecendo uma visão profunda da relação entre Deus e a humanidade. A história de 2 Reis começa com uma cena de tirar o fôlego, uma verdadeira passagem de bastão profética. O grande profeta Elias, conhecido por sua coragem e conhecido por seu poder, está prestes a encerrar sua missão na terra. Ele não morreria de forma comum. Seu discípulo e fiel companheiro, Eliseu, o segue por toda parte, recusando-se a deixá-lo. Eliseu sabia que um momento grandioso estava para acontecer e seu coração ardia com o desejo de continuar o legado de seu mestre. Esta lealdade inabalável de Eliseu nos mostra a importância de aprender com aqueles que vieram antes de nós, honrando sua sabedoria e buscando carregar a tocha adiante com a mesma paixão e dedicação. Elias, percebendo a determinação de seu aprendiz, faz uma pergunta crucial: o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja tirado de sua presença? A resposta de Eliseu não foi por ouro, poder ou fama. Ele pediu algo muito mais profundo e significativo. Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Que pedido audacioso e maravilhoso! Eliseu não queria apenas imitar Elias. Ele queria ter o dobro de sua unção espiritual para enfrentar os desafios ainda maiores que viriam. Ele entendia que a obra de Deus exigia um poder que ia além da capacidade humana, uma lição poderosa para todos nós que desejamos fazer a diferença no mundo. Então, o momento espetacular acontece. Enquanto caminhavam e conversavam, uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, desceu dos céus e os separou. Elias foi levado para o céu em um redemoinho. O ministério de Eliseu, que ocupa uma grande parte do início de 2 Reis, é uma sucessão impressionante de milagres que demonstram o poder e a compaixão de Deus, de maneiras muito práticas. Diferente de Elias, cujo ministério foi marcado por grandes confrontos públicos, Eliseu muitas vezes operava em um nível mais pessoal, ajudando pessoas comuns em suas necessidades diárias. Um dos primeiros milagres notáveis foi quando ele ajudou a viúva de um profeta que estava prestes a ter seus filhos levados como escravos para pagar uma dívida. A situação era desesperadora e ela tinha apenas um pouco de azeite em casa. Eliseu a instruiu a pegar muitas vasilhas emprestadas com os vizinhos. Seguindo a orientação do profeta, a mulher e seus filhos se trancaram em casa e começaram a derramar o pouco azeite que tinham nas vasilhas vazias. Milagrosamente, o azeite não parou de fluir até que a última vasilha estivesse cheia. Com aquele azeite multiplicado, ela pôde pagar todas as suas dívidas e ainda viver do que sobrou. Este milagre nos ensina sobre a provisão de Deus nos momentos de maior necessidade. Ele pode multiplicar o pouco que temos e transformá-lo em abundância. Outra história tocante é a de uma mulher rica de Sunem, que por sua generosidade construiu um pequeno quarto para Eliseu usar sempre que passava por sua cidade. Grato, Eliseu profetizou que ela não tinha filhos, seu marido era idoso, teria um filho. E assim aconteceu. Anos mais tarde, porém, a tragédia bate à porta. O menino adoece e morre. Desesperada, a mulher sunamita vai ao encontro de Eliseu. Com uma fé inabalável, ela não aceita a morte de seu filho. Eliseu vai até a casa dela, ora a Deus e se deita sobre o menino, que milagrosamente volta à vida. O poder de Deus, através de Eliseu, não se limitava a Israel. Naamã, um comandante do exército da Síria,
um inimigo de Israel, sofria de lepra. Ao ouvir sobre o profeta em Israel, ele viaja com grande pompa e presentes para buscar a cura. Eliseu envia um mensageiro: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Naamã fica ofendido, mas obedece. Após mergulhar 7 vezes, sua pele é completamente restaurada. Este milagre mostra que a graça de Deus não tem fronteiras. Está disponível a todos que se humilham e obedecem, independentemente de sua origem. Para entender a trama de 2 Reis, é crucial lembrar 2 nações irmãs, mas rivais: Israel, o reino do norte, com sua capital em Samaria; Judá, o reino do sul, com sua capital em Jerusalém. Esta divisão, ocorrida após a morte do rei Salomão, criou uma dinâmica complexa de alianças, guerras e, acima de tudo, uma competição espiritual. O reino do norte, Israel, mergulhou na idolatria desde o início. Seus reis estabeleceram centros de adoração alternativos com bezerros de ouro para impedir que o povo fosse a Jerusalém adorar no templo, temendo perder o controle político. Essa decisão selou um destino de instabilidade e afastamento de Deus. Ao longo de 2 Reis, o norte vive uma sucessão trágica de reis maus. A Bíblia resume: ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jeroboão, dinastias e conspirações, assassinatos e golpes de Estado. Acabe e Jezabel levaram a adoração a Baal a nível nacional, provocando a ira de Deus. Elias, Eliseu. Em contraste, Judá teve uma história mais mista. Descendiam do rei Davi e Deus lhe havia feito uma promessa. A linhagem foi mais estável e tinham o templo de Jerusalém, mas não eram imunes à corrupção espiritual. Judá alternou entre reis bons e reis maus: Josafá, Ezequias, Josias. Esses avivamentos trouxeram bênçãos temporárias e livramentos. Contudo, a influência do norte e das nações vizinhas era tentadora, fazendo alianças políticas insensatas, ou vacilaram em sua fé. Reis maus como Manassés foram tão perversos que seus pecados selaram o destino de Judá, mesmo após reformas de Josias. Israel mostra a rapidez da queda quando o afastamento de Deus é total e institucionalizado. Judá mostra como a desobediência gradual e a mistura com pagãos levam à ruína. O livro de 2 Reis é um livro sobre liderança e suas consequências. Cada rei é avaliado por um único critério divino: sua fidelidade à aliança com Deus. Não importava tanto sua habilidade militar, sua riqueza, sua astúcia política. O que realmente definia seu reinado era sua postura espiritual. Os reis maus foram a maioria, especialmente no Reino do Norte, e guiaram o povo para a ruína. Promoveram a adoração de ídolos como Baal e Azerá, ignoraram a lei de Deus e perseguiram os profetas. O resultado era sempre o mesmo: instabilidade social, derrota militar e sofrimento para o povo. Um exemplo marcante de um rei bom em Judá é Ezequias. Ele assumiu o trono em um momento de grande crise espiritual e política. Diferente de seu pai, o ímpio rei Acás, Ezequias confiou plenamente em Deus, purificou o templo, destruiu os altares pagãos, restabeleceu a Páscoa. Quando Senaqueribe cercou Jerusalém e zombou de Deus, Ezequias orou. Deus enviou um anjo que destruiu 185.000 soldados assírios em uma noite, salvando Jerusalém. Em forte contraste, o reinado de Manassés foi longuíssimo e perverso. Reconstruiu altares pagãos, ergueu postes de idolatria no templo, praticou feitiçaria e sacrificou seu próprio filho. Derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém. Deus decretou o juízo final sobre Judá por causa de seus pecados. Outro raio de esperança. O jovem rei Josias encontrou a lei no templo, rasgou as vestes em arrependimento, liderou reforma ainda mais radical, renovou a aliança e celebrou a Páscoa. Contudo, os pecados acumulados, especialmente de Manassés, já haviam selado o destino da nação. A lição é clara: as escolhas de um líder têm um poder imenso para o bem ou para o mal.
e seus efeitos ecoam por gerações. A história do Reino do Norte, Israel, é uma espiral descendente rumo à destruição. Desde sua fundação, a nação foi construída sobre um fundamento de rebelião espiritual. Por mais de 200 anos, 19 reis governaram Israel, e nenhum foi justo aos olhos de Deus. Eles perpetuaram o pecado de Jeroboão, a adoração dos bezerros de ouro, a adoração a Baal e outras divindades pagãs. Os profetas foram enviados repetidamente, Elias, Eliseu, Amós, Oséias, para alertar os reis e o povo. Suas mensagens eram claras: arrependam-se da idolatria e da injustiça social, ou a nação será destruída. Não eram ameaças vazias, mas a dor de Deus ao ver seu povo se autodestruir. Apesar de uma prosperidade material temporária, a podridão espiritual crescia. A paciência de Deus estava chegando ao limite. O golpe final veio com o Império Assírio. Por volta de 722 a.C., após um cerco de 3 anos, Samaria caiu. O rei Oséias foi capturado e a nação deixou de existir. A política assíria deportou elites e espalhou o povo pelo império, trazendo estrangeiros para a terra. Objetivo: quebrar a identidade nacional e religiosa e impedir rebeliões. Segundo Reis, não foi mera geopolítica, aconteceu porque pecaram contra o Senhor, adoraram outros deuses e rejeitaram os profetas. Resultado: as 10 tribos do norte foram dispersas e as chamadas 10 tribos perdidas. Após a destruição do Reino do Norte, o pequeno Judá permaneceu sozinho. Deveria ter sido um alerta terrível e um chamado ao arrependimento. Sob Ezequias, parecia que Judá aprendera a lição: confiança em Deus e livramento milagroso. No entanto, a memória humana é curta e a inclinação ao pecado é forte. Veio Manassés, conduzindo Judá ao período de maior apostasia. Ídolos no templo, feitiçaria, corrupção profunda. Foi o ponto de inflexão. O juízo tornou-se inevitável, mesmo com posterior arrependimento dele. Segundo Crônicas, Josias foi um último brilho de esperança. Redescobriu a lei, purificou a terra, renovou a aliança e celebrou a Páscoa como não se via desde Samuel. Deus adiou o desastre em seus dias. Mas a reforma foi mais externa que interna para muitos. O coração do povo estava endurecido. Jeremias lamentou a superficialidade do arrependimento. Após a morte de Josias, a decadência foi rápida. Seus filhos foram reis maus, e Judá virou peão entre Egito e Babilônia. Os últimos 4 reis foram fantoches. Os alertas dos profetas, especialmente Jeremias, tornaram-se urgentes. Ele chorava prevendo a destruição, mas líderes e povo recusaram ouvir, selando o destino. Com a decadência espiritual e política de Judá, surgiu o Império Neobabilônico sob Nabucodonosor. Jeremias advertiu: a Babilônia era instrumento do juízo de Deus, e submeter-se era a única forma de sobreviver. Por orgulho e falsas esperanças no Egito, os reis se rebelaram. A queda não foi de uma só vez. Primeiro, em 605 a.C., deportou-se a nobreza, incluindo Daniel. Em 597 a.C., após nova rebelião, houve saque do templo e do palácio, deportação do rei, sua família, oficiais, artesãos e soldados, com Ezequiel entre eles. Zedequias foi instalado como fantoche, mas, pressionado por conselheiros e falsos profetas, rebelou-se. Em 588 a.C., Nabucodonosor sitiou Jerusalém por cerca de 2 anos, gerando fome e sofrimento indescritíveis, como relatam Jeremias e Lamentações. Em 586 a.C., as muralhas foram rompidas. A destruição foi total. O Templo de Salomão, o palácio e as casas importantes foram queimados. As muralhas foram derrubadas. Zedequias tentou fugir. Foi capturado. Forçaram-no a ver a execução de seus filhos e cegaram-no. A maioria foi levada para o exílio. Segundo Reis encerra com o povo da promessa exilado, a nação destruída e o templo em cinzas. O final de Segundo Reis nos deixa em profunda tristeza.
Exilados às margens de um rio na Babilônia, lembram-se de Sião, a nação das promessas, da lei e do templo, agora em ruínas. Surgem perguntas: Deus nos abandonou? As promessas a Davi falharam? Onde erramos? Os profetas já haviam advertido. Idolatria e injustiça trariam exatamente esse resultado. O exílio foi a justiça de Deus para purificar seu povo. Foi uma disciplina severa, mas necessária. Ao retornar, o povo não repetiu a idolatria nacional da mesma forma. A lição foi aprendida da maneira mais difícil. Deus continuou falando por Jeremias, Ezequiel e Daniel, explicando as razões do exílio e oferecendo esperança. Um dia reuniria o povo, os traria de volta e faria uma nova aliança, não em pedra, mas no coração. Segunda Reis termina com um sinal sutil. Joaquim é liberto na Babilônia, recebe honra e provisão diária. É um raio de sol nas nuvens. Deus não esqueceu seu povo. A linhagem de Davi vive. O exílio não é o fim. Um remanescente é preservado. Então, o que essa história antiga de reis, profetas e reinos caídos tem a ver conosco hoje, em 2025? A resposta é tudo. O livro de 2 Reis é um espelho poderoso que reflete verdades eternas sobre a natureza humana e o caráter de Deus. A primeira grande lição é sobre as consequências inevitáveis de nossas escolhas. Assim como os reis de Israel e Judá, nossas decisões diárias, especialmente as espirituais, moldam nosso destino. Escolher ignorar os princípios de Deus e seguir nossos próprios desejos ou os ídolos modernos, dinheiro, poder, sucesso, aprovação social, nos leva a um caminho de instabilidade e ruína, tanto pessoal quanto coletivamente. Por exemplo, na vida financeira. Podemos gastar impulsivamente como reis que buscavam alianças fáceis, ou seguir sabedoria, poupar, ser generoso, evitar dívidas, confiando que a provisão de Deus, como o azeite da viúva, multiplicará nossos recursos. A história de 2 Reis nos chama a avaliar o que ocupa o trono do nosso coração. A resposta molda a trajetória de nossa vida, de nossa família e da nossa comunidade. As escolhas importam, e suas consequências são reais. A segunda lição: valorizar a verdade, mesmo quando desconfortável. Os reis tinham profetas. Hoje temos a Bíblia, o Espírito Santo, e líderes espirituais sábios. Cuidado com vozes que dizem apenas o que queremos ouvir. Busquemos correção, com a humildade de Josias, que ao ouvir a verdade, se arrependeu e mudou de rumo. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com sua família e amigos, para que eles sejam abençoados e se aproximem da palavra de Deus. Antes de fechar o vídeo, comente o que você quer ver em breve. Algum livro específico da Bíblia? Missas? Dicas? Orações? E se você gosta dos nossos vídeos, considere nos apoiar no Patreon. O link está na descrição do vídeo.